Os nossos trabalhos. Declaro aberta a segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Pode se assentar. Gostaria de externar os meus agradecimentos a todo o público presente, em especial ao meu sobrinho Rubens, que veio de Santa Catarina e já está residindo aqui em Valentim Gentil. Solicito aos secretários que procedam à leitura da matéria constante da pauta do expediente. Moção de pesar. Ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Moções. Apresentamos à mesa, ouvindo o plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moções de pesar pelo falecimento de Elza Maria Celine, Maria Lima de Aguiar, Osmar de Melo Rodrigues e Helena Pereira Alves, causando grande comoção no seio de nossa população, considerando os laços de amizade que liga a família lutada à nossa comunidade. Que se dê ciência desta justa homenagem à família lutada. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado por todos os vereadores desta casa. Moção de congratulação 02/2014. Ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Moção de congratulação número 002/14. Considerando que o empresário de raízes fernandopolenses, senhor Walter Faria, com seu coração benemérito, nunca nos decepcionou, e durante anos a fio, independentemente de partido político, colaborou através de doações para a realização das festividades alusivas ao Dia das Crianças e festividades natalinas. Considerando que estas doações fazem a alegria de muitas crianças carentes de nossa cidade, que recebem nestes dias somente o presente por Vossa Senhoria ofertado, e por tal motivo seremos eternamente gratos e externamos os nossos sinceros agradecimentos por este seu gesto tão humanitário. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e dispensada as demais formalidades regimentais, moção de congratulação ao senhor Walter Faria pelo trabalho social realizado em nossa cidade. Que se dê ciência desta justa homenagem ao senhor Walter. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Antônio Donizete Maranini, vereador, e também assinado por todos os demais vereadores desta casa. Indicação número 09/2014. Indicação número 09/2014. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de firmar convênio com a empresa particular para a instalação de centro de imagem para atendimento de pacientes do SUS, particulares e conveniados. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo vereador Sérgio Ferreira Dias. Justificativa. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam que Valentim Gentil é um dos munícipes que mais crescem no estado de São Paulo em termos de população. Em 10 anos tivemos um crescimento populacional de 28,19%. Para se ter uma ideia do rápido crescimento dos últimos anos, em 2000, de acordo com o censo,
a população de Valentim Gentil era de 8.605 habitantes. 10 anos depois, segundo aquele mesmo órgão, o número de pessoas morando no município passou a ser de 8.031. E hoje, com certeza, podemos dizer que, contando a população flutuante, estamos com quase 15 mil habitantes. Agora digo o seguinte: como que uma cidade que cresce aceleradamente não possui sequer um setor de raio-x, ultrassom, o ecocardiograma? Como que conseguimos parar no tempo desta forma? Será que não ficaria mais barato para o município possuir esse tipo de serviço do que ficar transportando esses munícipes para realizarem esses exames em outra cidade? Isto sem falar no tempo perdido de nossa população, que rapidamente poderia realizar esses simples exames em nossa cidade, sem precisar perder tempo com locomoção. Espera aí, tem mais aqui? Espera aí. Sei também que poderão me dizer que o município não está em condição de implantar tais serviços, ou mesmo que isso leva algum tempo. Então vejo como opção a realização de convênio com a empresa prestadora de tais serviços. E assim realizamos um marco inicial rumo ao progresso da saúde em nosso município, pois começaríamos com exames simples e corriqueiros, como raio-x, ultrassom, ultrassonografia e ecocardiograma. E posteriormente, quem sabe realizamos o tal sonhado hospital e maternidade em nossa cidade. O convênio a qual me refiro seria realizado com empresa particular, onde o município entraria com a despesa física, ou seja, disponibilizaremos salas que podem ser até mesmo dentro do centro de saúde, enquanto a empresa forneceria materiais, equipamentos e servidores especializados para a realização dos exames citados. Lá seriam atendidos pacientes do SUS encaminhados pelo centro de saúde, bem como pacientes particulares e conveniados. Portanto, esta realização iria atender a todas as classes sociais de nosso município, sem distinção, causando grande alívio à nossa população, que não mais terá que se deslocar a outras cidades para realizar esses simples exames. Muitas vezes é suficiente para salvar uma vida, por se tratar de algo que irá beneficiar muitas pessoas e que não trará grandes despesas aos cofres públicos, pois só teríamos que disponibilizar o local, peça atendimento imediato. Indicação número 10/2014. Indico a excelentíssima senhora prefeita do município que encaminha a esta casa projeto de lei objetivando a implantação do serviço Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014, assinado pelo vereador Sérgio Ferreira Dias. Justificativa. Como é do conhecimento de todos, o SAMU realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar. Residências, locais de trabalho e vias públicas, contando sempre com profissionais veículos de salvamento. Funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, que atendem às urgências de natureza traumática,
clínica, pediátrica, cirúrgica e de saúde mental da população. No caso de Valentim Gentil, que já tem o programa Saúde da Família, PSF, e agora, através do projeto de lei 8/2014, está se implantando o serviço de atendimento de urgência móvel. Tudo fica mais simples. Basta a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e envio de proposta para análise da Secretaria Estadual de Saúde ou para sua instância regional. Nem preciso dizer da importância do SAMU para a nossa população, pois todos sabem. Portanto, peço aos meus colegas vereadores para juntos engajarmos nesta luta para obtermos tão importante conquista. Vale ressaltar que, em 18 de fevereiro de 2013, apresentei a indicação solicitando esta referida instalação. Indicação número 011/2014. Indicação número 11/2014. Indico, excelentíssima senhora prefeita municipal, providência junto ao departamento competente, no intuito de se instalar lombadas eletrônicas nas principais vias de acesso de nossa cidade, bem como em alguns pontos de maior movimento, como no caso da Avenida Arthur de Oliveira. Salve as sessões levadas aos Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo vereador Isaac Rocha Caldeira. Justificativa. A exemplo de que tem ocorrido em muitas cidades de nossa região, principalmente em Votuporanga, a lombada eletrônica vem se tornando um meio eficaz no combate à alta velocidade em locais de muito tráfego, pois infelizmente as pessoas só mudam quando lhes pesam no bolso. E, portanto, mediante a inúmeros pedidos, solicito ao Executivo Municipal que proceda à instalação de lombadas eletrônicas nas principais vias de acesso de nossa cidade, bem como em algumas avenidas bem movimentadas. No caso, citei a Arthur de Oliveira, por ser a que mais possui reclamações de excesso de velocidade, principalmente nos horários de pico de entrada e saída das indústrias. Confiante no bom senso dessa administração, aguardo atendimento para evitarmos que acidentes de pequenas ou grandes proporções venham a ocorrer. Indicação número 012/2014. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de implantação de rede de internet Wi-Fi na praça central de nossa cidade. Sala das Sessões, Evásio Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo vereador Claudio Honor Chicheto. O acesso à internet é um direito fundamental do ser humano, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. Ajuda a se comunicar, a acessar informações, pode levar ao desenvolvimento, novos negócios e faz a economia se desenvolver. De acordo com pesquisa realizada, muitas cidades já contam com este tipo de serviço que propicia a inclusão digital a inúmeras pessoas que não possuem condições de tê-las em suas residências, bem como aquelas que estão visando este agradável local público ou desfrutando de momentos de lazer. Para o primeiro acesso será necessário o cadastro do CPF e a criação de uma senha. Depois disso, nossos munícipes estarão aptos a utilizar o benefício e interagir com o mundo, enviando e recebendo e-mails, acessando as redes sociais e fazendo buscas em downloads. Por acreditar que a inclusão digital, as pessoas envolvem e evoluem muito sua comunicação,
socialização e conhecimento, e que tal providência irá proporcionar momentos de entretenimento e muitos jovens que frequentam nossa praça, que solicito tal instalação. Indicação 13/2014. Indicação número 13/2014. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal para que tome as medidas cabíveis, no sentido de se executar em parceria com as indústrias e comércio o emplacamento das ruas e avenidas de nossa cidade. Sala das Sessões Gervásio Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo vereador Gilberto Guimarães Martins. Justificativa. As placas que indicam o nome das ruas e avenidas de nossa cidade estão bastante desgastadas. Há também ruas que estão totalmente desprovidas desta benfeitoria, o que dá um constante negativo à beleza e organização que tanto prezamos em nosso município. Portanto, a meu ver, é imprescindível substituí-las e providenciar o emplacamento das que não contam com estes benefícios o mais breve possível. E para não gerar grandes custos aos cofres públicos, esse trabalho poderá ser feito em parceria com as indústrias e comércio de nosso município, que doariam as placas em troca da divulgação do nome de sua empresa. Nas mesmas, seria uma maneira prática e econômica de resolver este problema. Nossa cidade ficaria bem sinalizada, facilitando para quem precisa encontrar um determinado endereço, e ao mesmo tempo estaríamos divulgando o comércio aqui existente. Indicação 14/2014. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal para que realize com a maior urgência possível a construção dos banheiros no Parque Ecoturístico Menotti Celeri, na Prainha. Sala das Sessões Gervásio Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo vereador Antônio Donizete Maranini. Justificativa. Em contato com frequentadores do Parque Ecoturístico Municipal, Prainha, recebi inúmeras reclamações quanto à falta de banheiro na parte superior do parque, mais precisamente ao lado do grande quiosque. Portanto, considerando que o local é visitado constantemente por moradores locais e por turistas, é que esta pequena obra dará mais comodidade àqueles frequentadores. Peço ao Executivo Municipal que providencie tal construção com a maior brevidade possível. Ofício documento número 08/2014, de autoria do Executivo Municipal, que encaminha a esta Casa de Leis os balancetes da receita e da despesa da Prefeitura do município e do Fundo de Previdência Municipal, referente ao mês de janeiro de 2014, que ficarão arquivados na Secretaria Administrativa desta edilidade e que poderão ser analisados por qualquer vereador ou cidadão que porventura requerer. Ofício documento número 008/2014. Ao excelentíssimo senhor Claudionor Roberto Chiqueto, digníssimo presidente da Câmara Municipal Valentim Gentil, São Paulo. Assunto: balancete da receita e despesa. Prezado senhor, estamos encaminhando a essa Casa, em atendimento ao artigo 58, inciso 36 da Lei Orgânica do Município de Valentim Gentil, os balancetes da receita e despesas da Prefeitura do Município de Valentim Gentil e do Fundo de Previdência Municipal, referentes aos meses de janeiro. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos
de nova estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ayrton Manuel de Medeiros, contador. O horário agora será destinado ao uso da palavra versando sobre o tema livre. Usará da palavra pela ordem o vereador devidamente inscrito. Com a palavra, o vereador Zete Maranini. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, público presente, senhores internautas que estão ligados nesta sessão. Na última sessão, nós fizemos aqui vários debates e me passou pela cabeça fazer uma explicação sobre a minha indicação, que eu já tinha feito no ano passado. Mas gostaria de, nesse momento, então, poder fazer a explicação que não fiz na sessão passada, relativo ao pensamento que nós temos. Nós temos no estádio municipal, hoje, a escolinha de futebol, com aproximadamente de 200 a 250 crianças frequentando aquele espaço. Foi construído na arquibancada, debaixo dela, um setor que foi feito para alojamento de atletas. E temos lá umas 3 salas boas. Esta indicação que fiz, relativa à escola de música, vem a calhar com esse projeto já montado no estádio municipal, com essa construção já montada. A ideia é simplesmente, conforme as crianças vão ao estádio para fazer seu treinamento de futebol, muitas delas ficam lá paradas. Então, adquiríamos aí, através do governo estadual, através da cultura, ou também da cultura, do Ministério da Cultura em Brasília, instrumento para podermos realizar esse programa. Isso é fácil de conseguir. A única coisa que teremos que fazer era contratar um professor de música. E a gente já tem até isso programado. Esta pessoa moraria no estádio, ele e a esposa, com um salário de aproximadamente R$ 1.600, R$ 1.700, livre de aluguel, água e luz. Esse senhor vem para Valentim Gentil, mora em Floreal hoje, um amigo nosso que é professor, e faria esse trabalho por um preço tão pequeno. Poderíamos aproveitar e fazer das crianças nossas músicos. Eu vejo a dificuldade hoje que temos aqui em Valentim Gentil. Às vezes a gente tem vontade de formar uma banda, um conjunto musical, e você não consegue achar músicos livres. Então, é algo tão simples, tão fácil de se fazer, que eu acho e gostaria que a nossa prefeita olhasse com mais carinho esta minha indicação. Enquanto crianças vão à prática do futebol, outras vão para a sala aprender música. Gostaria muito que fosse idealizado esse projeto. Temos mais 3 anos pela frente e gostaria muito que dentro desses 3 anos isso viesse a acontecer, porque eu sei que estaríamos tirando as crianças da rua e automaticamente a aula de música ela estaria proporcionando espaço não só para as crianças, para os meninos, que aqui em Valentim nós temos uma escola de futebol para os meninos, mas para as meninas, Valentim não proporciona nada. Então aproveitaríamos esse espaço para ambas as partes. E a indicação de hoje, ela é muito simples também. Já foi feita por vários vereadores no decorrer desses anos.
A nossa prainha foi muito discutida na sessão passada. E realmente nós temos que adequar algumas coisas lá. E este banheiro é na parte superior, na parte alta, ali do lado do quioscão. Muitas pessoas vão lá, adquirem aquele espaço para fazer festa, e quando tem que ir no banheiro, ou vai para a mata, ou tem que correr lá embaixo. Tem uns que não aguentam chegar até lá embaixo. Não é, vereador Gilberto? É complicado. Então eu acho que essa indicação é uma coisa que dá para fazer com recurso próprio. Não tem necessidade de almejar grandes coisas. Com 10 mil reais eu acho que a gente idealiza esse projeto lá na parte de cima, do qual aqui o vereador Isaac, na sessão passada, também falou sobre isso. Então, a gente está fazendo a indicação, é uma coisa simples, dá para fazer com recurso próprio, e a gente espera que nossa prefeita, que tem trabalhado bastante pelo município, possa também visualizar esta indicação, já que no verão lá é bastante frequentado. Então, está assim, na hora, passando da hora, vamos dizer assim, de construir um banheiro na parte de cima de lá. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Cláudio Moro. Gostaria de pedir a descompatibilização da mesa e pedir ao vice-presidente que assuma a presidência dessa casa enquanto faço uso da palavra. Boa noite a todo o público presente. Em nome do nosso presidente Gilberto, cumprimentar a todos os demais vereadores. Gostaria que, no início de minhas palavras, sessão passada nós estivemos fazendo algumas cobranças ao Executivo, e quando cobramos, estamos no direito e o dever de um vereador. Mas também, quando atendido, quando assim há uma resposta, nós também temos que deixar os agradecimentos. A prefeita respondeu aqui, através da sua assessoria, os pedidos de indicações. Eu tive olhando praticamente todas dentro do seu planejamento para ser executado, e isso mostra que esta Câmara está pautada dentro do melhor para o município, e a prefeita também vem enxergar desta forma. Nós cobramos muito também na sessão passada, principalmente na área da saúde. E em uma ocasião oportuna, nós tivemos, esse vereador esteve reunido com a secretária e a coordenadora de saúde, aonde mostrou planos, mostrou metas para ser estabelecido para melhorar a nossa saúde no que tange atendimento, melhorias, e convenceu este vereador que essas melhorias vão acontecer. Então, a gente fica grato à Secretaria de Saúde por ouvir essa Casa de Leis, as reivindicações de um modo benéfico à nossa população. Então, fica registrado aqui, e tenho certeza que não demorará muito para ser executado aquilo que nós, vereadores, o Isaac e outros, cobraram aqui. Eu gostaria também de estar comunicando a esta Casa de Leis, aos vereadores, esse presidente, talvez alguém pode comentar aí, olha, eu já vi ele para São Paulo, para Brasília,
e às vezes pode achar que nós estamos viajando aí para turismo, né? E a realidade é que não. Nós temos todos os vereadores que nós aprovamos as diárias, eles vão pautado em buscar recursos para o município, em interesse do município. E eu gostaria de estar aqui, eu fico assim bastante satisfeito com o proveito, com os resultados dessas idas a São Paulo e a Brasília, eu em especial. Esse ano nós conseguimos já registrado, já garantido para o município um total de R$748 mil em emendas através das nossas bases partidárias. Essas emendas foram destinadas através do deputado Bittencourt, que em uma primeira mão mandou R$85 mil. O banheiro da praça, se eu não me engano, a licitação aconteceria esta semana. Eu acredito que mais tardar 2 semanas, 3 semanas, deve estar iniciando, e lá para maio, junho, já estaremos desfrutando desta conquista para toda a nossa população. O deputado Bittencourt também, no início do ano, colocou um recurso de R$50 mil para o setor social, que foi a compra daqueles 2 juros. Também foi um dos primeira conquista, ainda nem empossado como vereador. Nós fomos eleitos em 3 de outubro e logo depois viajamos para São Paulo com recurso próprio e lá fizemos uma visita à nossa base partidária e pedimos, junto com o seu assessor parlamentar, o Silvio Ferrari, este recurso dos 2 juros que veio também, já está sendo desfrutado aí pela administração e pela população. E agora, recentemente, o deputado colocou no último dia 31 de dezembro, o deputado Bittencourt, mais R$70 mil, que é para a reforma da Praça Adão Neres, a Praça da Bíblia. Vai passar por uma reforma e também vai ganhar um novo monumento da Bíblia. Isso do Bittencourt veio, então, totalizando R$205 mil só nessa gestão. Sem falar na gestão anterior, que, se eu não me equivoco, ultrapassou R$400 mil. Então, esse deputado, ele tem mostrado o compromisso com o Valentim Gentil. E a gente fica alegre de poder ter trabalhado por um deputado que corresponde à altura, não só os votos. Porque tem muitos deputados que vêm aqui, pegam o voto e depois, olha, tchau, tchau, não tem compromisso com o município. Então a gente vê que ele está correspondendo. Nós conseguimos também, através do deputado Tiririca, Everaldo, né, mais conhecido como Tiririca, um valor de R$100 mil. A gente pedimos, na verdade, R$250 mil para a infraestrutura, não deu para ele atender nesse quesito, mas ele mandou R$100 mil, que vai ser destinado, já está sendo encaminhado para o asilo São Vicente de Paula, na área social. E a maior conquista em valor foi do deputado Valdemar Costa Neto, que também honrou os seus votos, apesar de ter aí o seu mandato cassado, na verdade renunciou, né? E um dia antes ele foi lá, protocolou a emenda que ele tinha compromissado, que eu tinha ido 2 vezes com ele, e ele colocou 443 mil, que nós estávamos lutando para a construção do PSF da Coab. Mas como a prefeita também conseguiu um recurso, então esse recurso vai ser destinado à construção de um PSF no Jardim Barreto. E a cidade já está expandindo, já necessita um atendimento lá. E essas foram já as verbas
garantida totalizando R$748 mil. E isso sem falar das expectativas que esperamos alcançar, inclusive estamos indo a Brasília amanhã para tentar, porque essa semana é o último prazo dos deputados colocar emendas, e estamos na expectativa ainda de conseguir do Paulo Freire, deputado Paulo Freire, do senador Antônio Carlos e do André do Prado. Nós já tivemos recentemente em São Paulo, e se essas emendas vir, ultrapassará sem dúvida o valor de R$1 milhão. Porque do Paulo nós estamos reivindicando o valor de 250, já totaliza. Do senador estamos pedindo R$300 mil. E do André, R$100 mil. Então esse aqui é o resultado da nossa viagem que nós temos feito e do trabalho desse vereador. Também estamos torcendo muito. Nós vamos reiterar, o vereador Zé está pleiteando um recurso no valor de R$2 milhões junto à Secretaria Ministério do Esporte. Estamos torcendo do fundo do coração, viu, vereador, que este recurso venha para o município, bem como todos os outros. O vereador Sérgio já está também indo, mobilizando lá o seu deputado Elias Paiva para pedir recurso. Isso é uma soma de esforços para o melhor de Valentim Gentil. Então está aqui registrado esta casa, o resultado. E falando em deputados, os vereadores receberam, e já faço um convite aberto a toda a população, que no próximo dia 22, sábado, às 16h, o deputado José do Bittencourt estará fazendo uma visita em nossa cidade. E estará sendo recepcionado aqui na Câmara Municipal. Quero contar com a presença dos nobres vereadores, de toda a comunidade. Já estamos expedindo convite para as autoridades, não porque este é o meu deputado. Qualquer outro deputado que esteja ajudando o Valentim Gentil, que esteja não para vir fazer politicagem. Para fazer politicagem, ele tem que primeiro ajudar o município. Depois que ajudou, aí nós vamos às honrarias, recebendo da forma que está. Qualquer outro deputado que colocou emenda neste município, esse presidente vai abrir a casa para recepcioná-lo, independente do partido. Então fica aqui registrado para que os vereadores que têm compromisso, que têm os seus deputados, está aberto a esta Casa de Leis recepcionar aqueles que ajudam o município. Então, está todos convidados para sábado às 16h. E para finalizar, gostaria de falar sobre a minha indicação, que talvez uma indicação pequena, que para o executivo, com certeza não vai ter custo algum, mesmo porque vai pegar algumas bandas, alguns kbytes aí da internet, mas que para alguém que está aqui a trabalho, vendedores, área de lazer, que chega e consegue acessar do seu note, do seu tablet, do seu celular, ou até mesmo os jovens, melhor eles estar acessando a internet aqui no celular, conversando, do que se envolvendo com droga, com outros tipos de atividade, mostrando aqui. Então, hoje a inclusão digital, ela traz muito benefício. É lógico que também precisamos saber que ela traz alguns vícios, que cada um precisa se fiscalizar dentro deles. Então fica aqui a indicação, não é muito grande, peço ao departamento lá, responsável pela internet, junto com a prefeita, que venha pensar com carinho essa indicação. Então aí estão minhas palavras, eu quero agradecer a todos, e um grande abraço e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Fabiano. Dispensa a palavra. O vereador, convido Rafael Nixon. Dispensa a palavra. Vereador Sérgio. Esse rabisco é do senhor?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público aqui presente. Com mais uma grande honra, venho aqui em cima dessa tribuna e dizer que o ano passado foi dia 26 de janeiro, o Diário da Região informou que Valentim Gentil estaria chegando o SAMU. Veja bem, até quero dizer que foi um grande passo para o nosso município e falar que a prefeita, aonde que ela começou a olhar aquilo da nossa importância, da nossa cidade, é um passo pequeno que o nosso município está dando. É uma parte do meu sonho, o sonho do povo de Valentim, que está se realizando. É um pequeno passo de o SAMU prestar o serviço no nosso município. Fiz a indicação de novo. O importante seria que, se fosse feito, colocasse uma base aqui do SAMU, que é onde ficaria a ambulância. Mas, infelizmente, por parte burocrática ou por situação financeira, o momento ainda não dá. Quando me ligaram daqui mesmo, da Câmara Municipal, dizendo que o projeto do SAMU estaria aqui na Câmara para a gente ser votado hoje, fiquei muito feliz em correndo para cá, porque foi um sonho que a gente tem e é onde foi falado que era prestação de serviço. Quero dizer que com essa prestação de serviço já vai estar ajudando 30% da área da saúde, que é onde o médico vai ter que ligar lá no SAMU, o médico do SAMU vai ter que regular o paciente daqui. Acredito eu que a nossa área da saúde vai estar gastando um pouco a mais, porque um paciente que chega lá não vai poder colocar na ambulância e já mandar direto para Votuporanga. Primeiro se tem que estabilizar. E na sessão passada foi tanto discutida a área da saúde, eu fiz questão de um dia sair daqui, de dia, ir lá dar uma volta no posto de saúde, dizer que a secretária Dani, eu vejo o esforço dela para cima e para baixo, vai, corre aqui, corre ali, corre lá. Eu fiquei olhando aquela frente do nosso pronto de socorro. Ali, a base de tudo começa a ser ali. E aonde que se diz que está tão fácil, dar uma organizada. Funcionário tem, competentes tem. Basta organizar. Um exemplo, veja bem, aquela porta que está lá atrás, coloca ela aqui na frente. Bem aqui na frente, perto da recepcionista, que é onde se fica a área mais restrita para fazer medicação, para que onde que sai esse paciente, para ir para Votuporanga, que está em estado grave, é onde a gente precisa arrumar uma área para sair com esse paciente, para não ficar aquele tumulto lá em cima, vendo? Então, são coisas pequenas e simples. E vamos falar, aquela construção do posto de saúde, Deus me livre e guarde, desde a administração passada, há um ano atrás, já passou mais um ano, já está indo no terceiro ano, e a gente não conseguiu acabar aquela reforma ainda. Então já está na hora de pintar, acabar aquela bagunça e dizer para a nossa secretária, é difícil ela fiscalizar tudo, eu sei como é difícil. Tinha uma baita de uma fila, gente querendo fazer exame, marcar exame, e de repente do nada, a funcionária, ela olha para todo mundo e fala, gente, vocês me desculpem porque hoje está corrido, porque está tumultuado, porque está isso, porque é muito serviço para uma funcionária sozinha. Primeiro, é onde que eu falo do curso de capacitação que tem que ter na área da saúde mês em mês, para estar lembrando aquilo que é importante. Ela não tem que dar satisfação para o paciente. Ela não tem que chegar lá e justificar o porquê que ela está atrasando. Ela parou ali. O telefone dela não parava de tocar. Ela pegou o telefone e ligou, filho, a mãe está ocupada, a mãe não pode atender, daqui a pouco a mãe te retorna. E aquilo foi aumentando o fluxo de gente. Passou 5 minutos, 10 minutos, lá vem o filho dela, com a camiseta cavada, de chinelo, bermuda, entrou lá para dentro. Como se, assim, que regra é essa, gente? Pelo amor de Deus. Aquela turma na fila chegou e sentou do lado da mãe e ficou com a camiseta cavada, com chinelinha, havaiana, um monte de gente esperando. Ela não sabia, coitada, se ela atendia os pacientes, se fosse atender o filho. Pelo amor de Deus, nada contra a funcionária, nada contra o filho dela, mas primeiro é o paciente ali. Na hora que não tiver nada, até que não tem problema ela sair do posto e lá ver o que o filho tem, ou se for uma urgência, coloca outro no lugar e vai resolver o problema. Então são pequenos fatores que ali no posto de saúde dá para ajudar. Não é que eu seja o dono da verdade, pelo amor de Deus, está longe eu para ser o dono da verdade. Mas aquele está tão simples de resolver, que eu fico olhando aqui lá para mim, como se fosse um sonho. Um dia um paciente chega lá com uma dor abdominal, vamos fazer ultrassom para ver o que tem. Chegou ali, bateu, vamos ver, fazer um raio-x. Gente, vocês não têm noção o que é o povo de Valentim chegar lá porque bateu um dedo, ou porque bateu o braço.
esperar horas e horas e mais horas para ser atendido tudo aquele pronto-socorro para fazer um simples raio-x. Só um simples raio-x ali, olhou, não deu nada. Então, estou indo, como o coordenador disse, minha primeira viagem para Brasília, queria colocar eu no avião, mas eu prefiro de jegue, de charretinha, que eu sei que eu vou chegar vivo, que negócio de avião não é para mim. Eu estou indo lá pedir R$250 mil por Eleusis Paiva, para a bendita reforma que tanto o Isaac pediu na sessão passada, que é uma briga também desse vereador, para fazer o painel eletrônico, para se ter uma triagem, para que se aonde começa a se ter respaldo. Fazer aquela farmácia piloto funcionar, aquela farmácia que onde todo mundo chega lá atropelado, correndo, pega uma ampola e quebra e joga. Pelo amor de Deus, ali uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa grave, e tomara a Deus que não aconteça. Mas eu estou vendo que uma hora ou outra vai acontecer uma coisa grave. E mais, aquilo fica exposto para o paciente. Eu vi a enfermeira falar assim, você pode esperar um minutinho? Aquele monte de ampola na frente do paciente. Com diazepam, tramal, profenide, dipirona. Então, se colocar a farmácia piloto, não tem esse problema nenhum. E dizer aqui também para o Danilo, o enfermeiro, que é um sonho que ele tinha, passou no SAMU, lá na prova do SAMU, vai estar trabalhando em Votuporanga, está se desvinculando da Santa Casa, que é um baita do menino. Parabéns, Danilo, que se alguém for amigo dele, pessoalmente já falei para ele, que parabéns mesmo pelo esforço e dedicação. Nós que trabalhamos na área de saúde, vocês não sabem qual a noção, a ideia, o que é você vestir um colete, aquela roupa do SAMU, e você pegar um acidente, e tirar vida, socorrer, numa parada, sei lá, reverter, e dizer para a filha do Isaac, parabéns, Isaac, parabéns mesmo pela filha que você tem. Está lá fazendo estágio com a gente, no pronto-socorro, dedicada, esforçada, parabéns mesmo, vai ser uma bela, um baita profissional. E dizer também do esporte, viu, Zé? Estou com você, tomara a Deus que isso se realize, do jeito que você briga pelo esporte, eu brigo pela área da saúde, do jeito que o Claudionor briga pela informática, o Isaac briga pela prainha, do jeito que o Gilbertinho briga do idealismo dele. Então, a Câmara Municipal de Valentim Gentil foi tão tumultuada, foi tão polêmica, aquela briga, aquelas rixas, vi que isso não leva a nada, isso não vai resolver nada. Isso não significa também que hoje se falam tanto, quando eu disse aqui nessa tribuna de 1º de janeiro do ano passado, que não seria nem de um lado nem do outro, não tem que defender esse prefeito, não tem que ser favorável a esse prefeito, que seria população. E eu quero aqui dizer, obrigado, prefeito municipal, por ter assinado esse pequeno passo do SAMU para prestar serviço aqui. E do resto dos demais, agradecer a presença de todos, tem que lutando mais e mais. Vamos fazer uma retificação para o esporte, já está na hora do esporte nosso começar a ter em Valentim, e assim vamos tocando até o fim do nosso mandato. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Gilvan. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, boa noite, senhor presidente, membros da mesa, meus pares, público aqui presente. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito a Deus, agradecer as pessoas que têm trabalhado para o bem do município de Valentim Gentil, como esses vereadores, prefeita, secretários e todos a fim de uma Valentim Gentil melhor. Isso prova, veja aí, Sérgio, isso prova que a nossa prefeita vem trabalhando diuturnamente, trazendo para o município de Valentim Gentil o que é de bom, o que é de melhor. É um pequeno passo, mas um passo muito importante na saúde, coisa que você reivindicou, que eu parabenizo você pela tua reivindicação e parabenizo a nossa prefeita, com muito trabalho, com muita solidez, tem trazido tudo que é de bom para o município de Valentim Gentil. Queria aproveitar também, agradecer a ela a resposta da minha indicação a respeito dos uniformes para os funcionários públicos municipais. Eu sei que não é fácil, pegou a administração há 1 ano e 2 meses atrás, vem colocando a casa em ordem e vem fazendo tudo que a gente precisa e tudo que é de bom para o município.
Polêmicas existem, como foi dito aí na questão da saúde, mas vocês podem observar que realmente há uma preocupação do Executivo com a saúde e com todos os setores do município. E a prefeita vem mostrando dedicação, carinho para o município de Valentim Gentil. Isso aí é uma prova. Esse SAMU, como disse o Sérgio aí, é uma pequena prova do carinho, do amor, do trabalho que a prefeita vem fazendo por Valentim Gentil. Queria deixar registrado nessa casa o meu maior respeito nesse sentido, principalmente na área da saúde, pois a área da saúde é uma área que mais necessita o nosso povo. Vocês podem ter certeza. Outras coisas a gente passa, mas a saúde é primordial. E eu tenho a certeza que os secretários, as secretárias da saúde e a prefeita municipal vai levar essa saúde adiante e vocês vão ver o que vai acontecer em Valentim Gentil. Vai ter uma saúde muito melhor. Cada dia que passa está melhorando, eu tenho certeza disso, e a prefeita está empenhada no sentido de melhorar cada dia mais. Prova isso é o SAMU aí chegando, que a gente quer deixar registrado muitas vezes. Não vou me cansar de dizer, é um pequeno passo, mas um passo de grande valia para o município de Valentim Gentil. O que eu tinha para dizer era isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Gilberto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos membros da mesa, todo o público presente. Eu queria aproveitar, a respeito do SAMU, parabenizar o Sérgio por esse empenho. Precisamos realmente de políticos atuantes que realmente se doam por esse povo. Parabenizar também a Rosa por essa iniciativa, que é de grande valia, mas que é só um detalhe perto da necessidade que nós temos na nossa cidade. É bom ter, eu, com a explicação do Sérgio, clareia ainda mais a necessidade, a serventia do SAMU em estabilizar as pessoas, né, os pacientes, para que sejam levados até os centros de atendimento. Precisam ser levados até os centros de atendimento porque a nossa cidade não os tem. Então, se não os tem, alguém tem que fazer esse serviço. Então, nós vamos estar cobrando, junto à Rosa, o maior empenho em relação à Santa Casa também, já que eles nos prestam esse serviço tão relevante. Eu acho que merece um pouco mais da atenção do nosso poder executivo. Nós vamos estar cobrando para que os nossos pacientes de Valentim Gentil sejam muito bem atendidos lá em Votuporanga, como sempre foram, mas que precisam continuar. Porque de nada vale ter SAMU e ambulância para levar, se nós não tivermos onde levar. Então, esse serviço é muito importante, nós vamos estar cobrando. E lembrar também, no final do ano passado, nas últimas sessões dessa Câmara, alguns vereadores levantaram um grande problema no nosso município, segundo eles no momento foi dito, e eu não sei se algum de nós tem alguma casa comprada lá ou tem algum interesse em comprá-la, mas eu acho que a nossa população merece o nosso respeito e a nossa consideração, e nós estamos sendo cobrados por aquilo que nós falamos. É fácil, quando o ventilador está rodando, você jogar a terra e ver a bagunça feita. Mas nós, por hombridade, honestidade e respeito pelos nossos munícipes, nós precisamos também, se nós abrimos a nossa boca para levantar alguma situação, nós temos que trazer resposta. Por quê? Porque o povo nos cobra. Nos cobra. E a seriedade dessa Câmara é colocada em xeque quando nós não damos essas respostas. Então, alguns vereadores levantaram nesse momento, nessa sessão, a questão do loteamento Barreto. Eu não sei se vocês se lembram, se tinha muita gente aqui presente, foi levantada essa questão da entrada que não era certo e as pessoas querem resposta. Então, eu gostaria que esses vereadores que levantaram essa situação trouxessem essa resposta, porque nós estamos sendo questionados
Porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, nós não estamos olhando no espelho para nós mesmos. Não é isso. São vocês que estão nos olhando, e eu tenho sido questionado em relação a isso. Me pararam na rua e perguntaram: Gilberto, o que ficou resolvido a respeito do conjunto Barreto? Que hoje nós falamos a respeito até de fazer um PSF lá no conjunto habitacional. E eu sou totalmente a favor. Eu acho que o progresso tem que ser acompanhado realmente dessas melhorias e dessas benfeitorias. Mas o povo está esperando a nossa resposta. Então, para que não seja colocado em xeque a nossa autoridade como legislador, nós não estamos aqui legislando em causa própria. E disso eu falo por mim e tenho certeza. Nós estamos legislando, como o Fabiano parece que me falou alguma indicação aí, da nossa população em 15 mil habitantes. Né? Foi o Fabiano? Sérgio. Entre a população fixa e aqueles que estão só de passagem. Então são 15 mil pessoas que estão olhando para cada um de nós e querendo ver o que eles não têm visto muitas vezes lá em Brasília, lá nos patamares maiores da administração pública, onde tantas pessoas usam o seu cargo para tirar proveito próprio. Eu quero crer que aqui na nossa Câmara Municipal não vai ter isso. E se tiver, eu sou o primeiro a denunciar e a não compactuar com esse tipo de situação. Eu não entrei na política para proveito próprio. Eu não entrei na política por necessidade. Eu entrei por uma questão pessoal, de poder fazer pela minha comunidade, de poder servir ao meu país naquilo que eu acredito. Porque princípio se nasce com eles. Muitas coisas a gente adquire, mas o princípio, ele vem do nosso berço. Então vocês podem ter certeza que tudo aquilo que for contrário, aquilo que me faz ficar vermelho, você pode ter certeza que eu não compactarei e estarei aqui para exigir. Assim como nós exigimos da prefeita Rosa uma postura correta, uma postura coerente, eu não sou base e não sou oposição. Como o Sérgio disse, eu acho que o político precisa sair dessa questão partidária. O respeito, a consideração, sim, mas uma obrigação nossa de estar trazendo para dentro dessa casa a nossa seriedade, aquilo que nós temos de melhor, a nossa essência. Porque vocês não nos colocaram aqui, a nós, para fazer o que vocês têm visto muitas vezes lá fora. Nós viemos aqui para ser diferente. Se fosse para ser igual a tantas situações que eu tenho visto, eu não teria saído do meu comodismo, da minha situação tão acomodada dentro da minha casa, deixando a minha família, deixando a minha igreja. Hoje é dia de grupo de oração. E só Deus sabe quanto custa para mim deixar de participar do grupo de oração para estar aqui na Câmara Municipal. Só Deus sabe o que me custa isso. Porque eu tenho a fé nesse Deus maravilhoso que tem me servido, e eu tenho certeza que Ele há de nos honrar nessa cidade cada vez mais com seriedade e com essa autoridade que nós precisamos. Então, agradeço a todos vocês, obrigado pela paciência, mas a minha verdade é sempre isso. Às vezes dói, às vezes eu incomodo, e se não for para incomodar, se não fosse para incomodar, você pode ter certeza que eu não estaria aqui. Tá? Eu vim realmente para incomodar, eu quero incomodar, eu preciso incomodar. Porque quando nós formos incomodados, nós vamos sair do nosso comodismo e nós vamos fazer aquilo que esse nosso país precisa. Saímos do discurso, muitas vezes a gente ouve tanta coisa, mas não sai do discurso. Nós precisamos de ação. E de ação de pessoas de mãos limpas, que vêm realmente para dar um testemunho, mas um testemunho verdadeiro. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Carlos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, eu queria cumprimentar aqui, em nome dos Santos, todos os conselheiros tutelares, pelo jeito ele já saiu dali, e dizer, Gilbertinho, eu concordo com você que eu já fui cobrado disso na rua, porque foi dito nesta casa aqui que ia fazer uma reunião, nós vereadores, com o pessoal da minha casa, minha vida. Então pessoas já me cobraram isso na rua, se nós tínhamos feito a reunião, o que ficou decidido. E eu nem tive argumento na hora para dizer se tinha feito a reunião ou não. Então, isso foi uma colocação muito bem feita sua. E eu acho que tem que ser visto isso aí.
E eu quero dizer a todos aqui que tem muitas pessoas que, talvez por um ciúme, por uma coisa ou outra, fica falando da gente. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou um vereador que sempre fiz pelo bem neste município. Portanto, fui convidado para ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, tive as oportunidades, 2, 3, não quis, porque eu acho que para mim ser um prefeito desta cidade, eu tenho que estar preparado para fazer o bem para o nosso povo, como sempre eu fiz nessa casa como vereador. Eu fui eleito vereador dessa casa por 5 mandatos, 3 vezes fui o mais votado, e na primeira gestão minha, eu fui o segundo mais votado. Só perdi naquela época, todo mundo lembra, para o Juninho Pantalhão, que gastou horrores. Então eu tenho meu nome a zelar. E sempre, se Deus quiser, vou zelar do meu nome. Quero dizer que fui agraciado agora, recentemente, com o título aí do vereador mais atuante pela pesquisa Fama. Mas não é aquilo que me faz ser a pessoa que eu sou. E eu tenho certeza que aquilo é o fruto do que eu planto na cidade. Mas eu tenho certeza que aqui tem vereadores melhores do que eu. Eu tenho certeza que pode ter melhores, iguais, aí pessoas que têm responsabilidade por esse município. E quero dizer que eu sou um vereador que sempre tive responsabilidade em tudo que eu faço. Nenhum de vocês que está aí ou aqui, diz o Zé Carlos estava com pouca vergonha, o Zé Carlos estava fazendo isso ou aquilo em qualquer lugar que seja. E não vem nessa tribuna aqui para cobrar da prefeita, não. E eu sei onde é o gabinete dela. Eu sei onde que eu sei falar com ela. Quantas indicações eu largo de fazer, vou lá e cobro dela, falo, em tal setor tem que fazer isto. E ela vai e manda o pessoal fazer. Então é isso que eu quero para o nosso povo. E eu quero dizer para vocês, quando foi feito aquele asfalto para a prainha, eu era vereador, nós fomos em Cosmorama naquela época. O prefeito naquela época era o Dr. Félix. Fui lá em Cosmorama, nós ganhamos aquele asfalto lá em Cosmorama. Quando foi feito esse asfalto para Taguaçu, eu e o Liberato foi em Presidente Prudente, o governador autorizou aquele asfalto lá em Presidente Prudente. E quantas outras vezes eu fui para São Paulo com o Liberato, quantas outras vezes eu fui para Brasília com o Liberato. Num ano só eu tive 7 vezes em Brasília, naquela época. E eu trabalhava e trabalho muito por esse município. E eu não preciso estar indo para Brasília nem para São Paulo, que nem tem pessoas que andam falando. Eu sei, Isaac, que você não vai em Brasília, mas eu sei que o Davi Zaia, que é o seu deputado, mandou muito recurso para esse município, intermédio de você. E eu sei, Gilbertinho, que você é PP, está aqui, ó, está sendo liberado pelo deputado do PP, que é nosso deputado, José Olímpio, um recurso para recapear o Jardim IP. O Jardim, se eu não me engano, eu marquei aqui, para o Jardim Monte Belo, está sendo liberado, mas eu não preciso vir nessa tribuna dizer que é meu deputado, não. O que nós faz aqui é para o nosso povo, para um grupo de pessoas, que é Valentim Gentil. Eu quero dizer para todos que eu nunca vim aqui dizer que aquela ambulância que o doutor Godinho deu para Valentim, foi intermédio do vereador José Carlos Espinosa, que arrumou 35 votos para ele aqui, que se puxar, se ir lá e fazer essa ligação, o doutor Godinho liberou aquela ambulância por causa desse vereador. Até hoje ninguém sabia disso, porque eu não preciso vir aqui fazer bonito na tribuna e falar para ninguém. Todo mundo conhece, todo mundo sabe a minha responsabilidade que eu tenho com esse município, quando fui eleito por 5 vezes. E eu tenho honra, dignidade para dizer isso. E porque a minha filha fez um concurso e passou no concurso, teve pessoas que falou que eu sou desonesto. E eu tenho certeza que desonesto é essa pessoa que fica tentando atrapalhar a vida dos outros, pegando dinheiro que não é dele. Porque vocês todos sabem que eu nunca peguei que não é meu. Eu tenho honra e dignidade. O meu pai que sempre ensinou, nós, filho, ser responsável e ser pessoas educadas, respeitar aquele que mais humilde que seja. E por isso,
E eu tive aqui tantas oportunidades na minha vida. Aquele pontilhão do trevo. Eu estava junto no dia que o governador autorizou. Nós teve na nossa época, nós trouxemos o Zé Serra aqui. Aquele pontilhão aqui da ferrovia foi o dinheiro do delito do transporte. Qual foi o deputado que trouxe aquele ali? Foi o Vadão, com a ajuda do Dr. Edson. Quantos milhões e trilhões nós trouxemos para esse município com o nosso deputado Dr. Edson, que era do PP, e o Vadão, que era do PP? Eu nunca questionei que fosse um companheiro meu, porque eu acho que nós vereadores, nós somos nós vereadores, pensando no bem do nosso município. E eu não preciso vir aqui nessa tribuna dizer que eu ganhei o pontilhão, que foi o meu deputado que deu o pontilhão, que foi o meu deputado que deu aquela avenida da entrada. Aquela avenida da entrada, aquela beleza da cidade, eu nunca disse isso aqui. A maior parte do dinheiro que tem ali, implantado ali, foi do nosso deputado Vadão. Vocês quase todos sabem disso aí. Foi uma parte do Ministério da cidade que tem dinheiro ali, uma parte do governo do estado da iluminação, que eu sei porque eu estava junto lá, quando nós fomos em São Paulo, lá no Palácio do Governo. Eu tenho foto. Se eu quisesse, eu ponho foto nos jornais aí, se eu quiser. Eu tenho com o Romeu Tuma, eu tenho com o Suplicy, eu tenho foto com que é agora ministro, que é do PT, que é ministro, que é senador, Mercadante. Eu tenho foto com o Alckmin, eu tenho foto com o Zé Serra, foto com o Covas. Eu trago para qualquer um de vocês para ver, mas eu não preciso ficar pondo em jornais para fazer bonito para ninguém, não. O bonito é o que eu faço na rua dia a dia. É isso que eu gosto de fazer. E gostaria que todos me respeitassem nesta casa. Porque eu não dependo disso aqui. Eu nunca dependi da Câmara Municipal. Todas as viagens que eu fiz foi com dinheiro do meu bolso. E graças a Deus tem dinheiro para gastar para ir 2, 10, 20 vezes para Brasília. Eu não preciso de uma viagem de avião. Eu tenho pessoas lá na minha fábrica. Eu tenho 2 funcionários que viajam todo mês 2, 3 vezes de avião. Hoje mesmo foi cotada uma passagem para ir para Brasília e voltar de avião R$600. E dou nome que tira a passagem e mostro. Eu não preciso de dinheiro de prefeitura, de câmara para viajar, não. O dia que eu quiser. Agora tem pessoas que estão tentando queimar a minha imagem. Eu não aceito. Eu não vivo de política. Mas eu vivo de fazer o bem para os outros. E eu gostaria que todos me respeitassem nessa casa. Me respeitassem. Porque eu não vivo disso aqui. Não depende disso aqui. Eu estou aqui porque eu gosto. Eu amo esse município e amo esse povo. É por isso que eu gosto. Não vem querer falar bonito em meu nome, porque teve pessoas aí que fica falando isso, fica falando aquilo e acha que eu não fico sabendo. Eu fico sabendo. Eu fico sabendo. E sou um homem honrado por tudo que eu faço. Portanto, está lá a prova que vocês todos viram. Eu fui o único vereador que votei contra a venda daqueles terrenos da área verde. Está lá com o Ministério Público e o juiz. Então quer dizer que eles deu a mão palmatória a mim, porque deram e não deixou vender uma coisa que eu tinha sido contra. Então eu tenho muita dignidade. E o homem, por falar de mim, ele tem que ter respeito. Porque eu, graças a Deus, eu tenho respeito por todos, não gosto de falar de ninguém. Não sou homem de ficar falando da vida de ninguém. Não faço votinha. Eu trabalho o dia a dia para ter minhas coisas. Muito obrigado a todos. Vocês desculpa. Eu não devia falar isso, vocês não deviam escutar. Mas é para pessoas, para me respeitar. Porque eu tive a oportunidade, que nem eu volto a falar, de ter sido prefeito dessa cidade. Já fui convidado 2 vezes para ser vice-candidato a vice. Não fui. Mas eu tenho respeito, eu quero que me respeita. Não fala de mim, porque eu sei coisas que as pessoas não sabem. Mas eu sei. E eu estou aqui nessa casa porque eu gosto do povo, eu gosto do bem. E se Deus quiser, eu sempre fui vereador nessa casa. E não é por causa disso ou daquilo que eu saio de candidato a vereador. Eu volto candidato a vereador aqui, eu tenho certeza que sou eleito novamente. Por quê? Porque eu faço bem e planto bem. Muito obrigado a todos, um abraço. Com a palavra, o vereador Isaac Rocha Caldeira.
senhor presidente, membros da mesa, nobres companheiros vereadores, público presente, internauta que estão assistindo através da internet, boa noite a todos. Eu quero primeiramente falar sobre a minha indicação, que eu passei à prefeita municipal a necessidade de lombadas eletrônicas em nossa cidade. Que hoje a nossa cidade cresceu, nós não temos que comparar mais como cidade pequena, que nem o Sérgio disse na sessão passada, né, Sérgio? Como em vários aspectos nós já temos que comparar a nossa cidade com uma cidade já grande. Então tem a necessidade em vários pontos da nossa cidade de lombadas eletrônicas, onde ali o povo pode respeitar mais, que passando de 40 por hora já são multados ali automaticamente. Então, alguns pontos que aqui eu citei, na Avenida Arthur de Oliveira, ali onde nos horários o pessoal sai do trabalho, o movimento é muito grande, seria necessário lombadas eletrônicas ali naquele local, e nas entradas da cidade também, ali na entrada que vem de Votuporanga, ali, há vários trabalhadores ali da Arte Planta, ali, do aparelho de ginástica lá também, reclamaram com a gente a respeito da velocidade que o pessoal entra ali naquele local, onde ali já teve um acidente fatal ali, ceifando uma vida naquele local. Então seria importante ali naquela entrada uma lombada eletrônica, que aí o povo ia respeitar mais aquele local. E ali também na entrada, ali nas proximidades da minha casa, ali na Avenida Tiradentes, que vem da prainha, já teve acidentes ali naquele local, seria necessário também, várias pessoas já pediram que colocasse uma lombada, mas uma lombada eletrônica ali seria importante naquele local, onde também esses dias conversando, o nosso companheiro baiano, aqui do ranchão ali, do restaurante, pediria que colocasse ali também uma lombada ali, mas se a gente achava melhor uma lombada eletrônica ali naquele local também, seria importante, que ali também já teve um acidente grave há tempos atrás, onde perdeu uma criança ali naquele local também. Seria importante, em vários pontos da nossa cidade, seria importante, sim, a lombada eletrônica no nosso município. E uma outra coisa também que eu quero falar, a respeito da sessão passada, onde esse vereador veio aqui nessa tribuna, falou algumas palavras que acho que foram, assim, bem favorecidas à nossa população, ao nosso povo, dá algumas coisas que a gente citou, algumas indicações, algumas palavras. Naquela noite, ao chegar na minha casa, aqui fui aplaudido, o único vereador que foi aplaudido dentro dessa casa de lei, porque acho que foram as palavras que foi favorecida a nossa população, o nosso povo. E ao chegar na minha casa, o celular tocou um número anônimo e eu atendi, no momento, pessoas tentando me fazer ameaças, que no outro dia eu não poderia andar nas ruas da cidade, que eu ia apanhar. E eu andei com a cara limpa, não tenho medo da verdade, e não tenho medo, e dizia que eu ia bater na minha cara, e aqui nesse rosto, aqui nessa face, onde mamãe beijou, não achei homem até hoje para bater, e não vai bater não. Tem que me matarem, mas não de tapa na cara. Então respeite, que eu respeito a todos. Então falaram que, mas foi pelo contrário, eu recebi foi muitos elogios pela rua da cidade, pela minha coragem, pela minha disposição. E também, estava sim, na hora do almoço na minha casa descansando, onde chegou um indivíduo lá, me desacatando a gente. A gente sendo uma autoridade dessa cidade, a gente tem que ser respeito, por causa de uma indicação. Até que o Zé Carlos disse que não foi passar indicação, mas o único meio de nós estar passando para a prefeita é indicação nessa casa de lei. Projeto, acho que nós não podemos quase passar, então nós temos que passar indicação. É uma indicação que a gente passou, não é prejudicando a administração, até que ela agradece pela resposta que ela me mandou ali. A gente, se não pode reformar agora, mas quiser bem daquele local, a gente quer que trate bem o pessoal que vem visitar a nossa cidade e o nosso povo, a nossa população ali naquele local que vai visitar. Esse indivíduo chegou na minha casa gritando, eu estava descansando na hora do almoço, então é um desacato que ele fez à autoridade. Queira ou não queira, nós somos a autoridade, nós temos que ser respeitados também. Então ali, onde ele chegou gritando em voz alta, falando da minha pessoa, que eu falei, que alguém acho que passaram um fio para ele, naquela noite mesmo, da minha indicação que eu fiz para melhorar naquele local. Eu falei assim, ele falou o que eu tinha contra ele. Eu não tinha nada contra ele. Eu quero que zele bem daquele local. Se ele não dá conta de limpar aquele local, que vai ter que pôr mais alguém para limpar aquele local. E uma coisa que eu acho errado,
Eu acho errado o cara tomar conta da lanchonete ali e querer zelar daquele local, se não dá conta. Então tem que pôr alguém ali para zelar daquele local. Então, se não tem condições de uma reforma agora, no momento, naquele local, mas que zele bem. Então ele respeita a minha pessoa, que ali, se eu quisesse ter dado parte, os vizinhos me falaram, por que você não deu parte, Isaac? Chamasse a polícia que nós estamos do teu lado, esse cara vem te ofender na tua casa. E eu digo uma coisa, eu não tenho medo de ninguém. Fica falando aí isso e aquilo, eu não tenho medo. Eu venho aqui nessa tribuna e para defender o meu povo, minha população e trabalhar com seriedade nessa casa de lei. E uma outra coisa que eu sempre digo, sempre vou defender o trabalhador e defendo mesmo nessa casa, e porque sou um trabalhador, tenho coragem de trabalhar e não vim para essa casa de lei só pensando nesse salarinho de 1.000 e poucos reais, não. Isso aí não faz diferença para mim, que eu trabalho e tenho coragem de trabalhar, mesmo incansavelmente todos os dias para defender o pão de cada dia. Então, eu sempre vou defender os trabalhadores. E eu fiquei indignado essas semanas atrás, onde passou uma reportagem na nossa cidade, aqui nessa construção, Barretos aqui, o maus-trato que estavam aqueles trabalhadores naquele local, onde várias pessoas, vários trabalhadores vêm de outros estados, do Maranhão, da Bahia, vêm aqui de outros estados para ganhar o seu pão, deixa os seus familiares lá e vêm aqui para ganhar o seu pão, para mandar o seu dinheiro, para ajudar no orçamento da sua família lá. E aí onde doeu o coração dessa pessoa que sempre pensa no trabalhador, ao ver o maus-trato daqueles trabalhadores naquele local. Ali numa dificuldade grande, passando até dificuldade, e uns ali com 2 meses de salário atrasado sem receber. É uma vergonha. E aonde, depois que a reportagem mostra que vai querer tomar providência e arrumar rapidinho e querer mudar tudo, aí já foi tarde demais. E aquilo lá ficou ruim até para o próprio município, onde o repórter disse no momento que era construção de casas populares. Aquilo lá é uma vergonha falar que aquilo lá é construção de casas populares. Casas populares é aquela de 100, 100 e poucos reais de prestação, não de 500 e 600 reais. Ainda dá uma quantia daquela de entrada, Gilberto. E eu estou com você, companheiro, que se nós tivermos que brigar, muitas pessoas procurar, nós vamos brigar na justiça para que te tira aquela prestação alta, aquela entrada alta que está pagando lá. Eu também estou de acordo, e porque pessoas me procuraram também, e eu também estou de acordo em nós entrar na justiça com esse povo para tirar essa prestação, porque minha casa, minha vida, não tem uma prestação alta uma entrada alta daquele jeito, não, e ainda uma prestação alta daquele jeito. Então é vergonha falar que era casa popular, aí depois tentaram corrigir que era de uma construtora. Então eu penso isso em ajudar o nosso povo, a nossa população, principalmente os trabalhadores da nossa cidade. Eu quero aqui também dizer alguma coisa. Cada vereador pensa de uma maneira, pensa de um modo. O Instituto de Pesquisa FAMA teve me procurando há dias atrás, se eu quisesse pegar um título que eu assim escolhesse, um certificado, que eu pagaria uma quantia em dinheiro e eu pegaria esse título. Eu não acho justo fazer isso, pagar por uma coisa que não foi existente. Eu falei, não concordo com isso, gosto de seriedade, não quero fazer isso. Eu sabia que estaria enganando a mim mesmo e a meus eleitores, a minha população. Então, mas cada vereador pensa de uma maneira, escolhe de uma maneira que ele acha melhor. Então, outra coisa que eu quero falar sobre o projeto do SAMU, que era uma indicação do vereador Sérgio, que há tempos atrás você passou. Quero parabenizar a prefeita também, ao trazer o SAMU para dentro da nossa cidade, que é importante. Onde, Sérgio, você disse lá que a minha filha trabalha lá no pronto-socorro, onde chega muita gente diretamente lá, com problema, com caso sério, e você falando, agradeceu, obrigado pelas palavras agradecendo a minha filha, e parabenizando, e ela também disse que você também faz um bom trabalho naquele local. Então, é uma coisa importante que a nossa prefeita está trazendo para o nosso município, é o SAMU para poder atender bem os pacientes da nossa cidade. E também, logo, o UPA também, parece que vai construir ali para atender o município. Aí seria importante também depois nós entrar num convênio com o UPA também, que seria importante para atender a nossa população também.
Então, eu quero dizer ao nosso povo, à nossa população, que às vezes falam que esse vereador é polêmico. Mas eu não vim aqui para trazer polêmica, não. Às vezes fala que na gestão passada não sabia o dia que tinha sessão porque não saía na rua, não tinha comentário. Agora sai na rua quando tem sessão, é comentário daqui, comentário dali. É porque aqui tem vereador que trabalha pela população e briga para o bem desse povo, dessa população. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Não há mais vereador inscrito. Verificada a existência de quórum regimental, passamos à deliberação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Item 1, ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Gostaria que fosse dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O vereador José Carlos Espinosa pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e, portanto, coloca o pedido em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata, permaneça como estão. Havendo a concordância de todos, está em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneça como estão. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Item 2, projeto de lei 08/2014. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 08/2014. Senhor presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência em anexo o projeto de lei 8/2014, que autoriza a celebração de convênio para a implantação do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel SAMU e dá providências correlatas. O projeto de lei tem por propósito a implantação do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel SAMU, que será executado direta ou indiretamente por Votuporanga. Tal serviço é uma referência do Ministério da Saúde para com a nossa região, pois pretende-se aprimorar e estruturar a rede de serviços regionalizada e hierarquizada de cuidados integrais às urgências e emergências. É uma grande conquista para a nossa região e, consequentemente, para toda a nossa comunidade. Portanto, solicitamos que o mesmo seja apreciado por esta Casa em regime de urgência. Artigo 39 da Lei Orgânica do Município, e esperamos dos nobres edis de Valentim Gentil a sua aprovação. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e aos dignos componentes dessa Casa de Leis os protestos de nossa estima e elevada admiração. Atenciosamente, Rosa Luque Caldeira, Prefeita Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 08/2014. O vereador que quiser fazer uso da palavra será pela ordem de inscrição do tema livre. Não há vereador inscrito. Todos estão inscritos. Tá, fechamos e dispensa a palavra. Esse não tem mais aquela, é esse aqui. Se alguém for usar, dá sinal com a mão aí. Não? Então nenhum vereador fará uso da palavra.
Está em votação o projeto de lei 08/2014. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneça como estão. O projeto de lei 08/2014 foi aprovado por unanimidade. Item 4, alteração de data de sessão. Em razão da Festa Popular de Carnaval ser dia 4 de março, e a nossa próxima sessão está prevista para o dia 3, segunda-feira de Carnaval, gostaria de consultar meus nobres colegas sobre a possibilidade de transferência da referida sessão para o dia 10 de março, na próxima segunda-feira, se alterar o horário e a data, sem alterar o horário e a data das demais sessões. Desta forma, os vereadores que estiverem de acordo com a mudança da data da terceira sessão ordinária, que seria dia 3 de março, para o dia 10, segunda-feira, permaneça como estão. Estando a maioria dos vereadores de acordo, fica aprovada a mudança da data da terceira sessão ordinária para o dia 10 de março de 2014, segunda-feira, sem alterar o horário e a data das demais sessões. Só você, Sérgio. Registre aí. Vai manifestar o voto contrário ou vai unanimidade? Temos em concordância. Na verdade, colocamos uma carta de lei e colocamos em votação, viu? Nada mais havendo a tratar, solicito aos nobres vereadores que se levantem, dando graças a Deus, declaro encerrada a presente sessão.